Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo lindo. Viu? Hoje não tem gaguejada. Eu tive que lembrar. Nem Elza, né? Nem Elza, porque né? tá quentinho. Tá quentinho hoje. Aqui nesse podcast Café Com, café que reuniu duas pessoas com suas histórias, para nos juntarmos e nos unirmos a mais pessoas com suas histórias. Amém. No qual o nosso lema é: ninguém solta a mão de ninguém. E não é lema político, tá, gente? Aqui a gente ouve a história e a gente agrega. Vai pro nosso livrinho da vida e se torna um amigo. É verdade. Todas as pessoas que vieram para cá se tornaram amigos. É verdade. E continuam as suas partilhas de vida, as suas partilhas de história, a partir de um encontro. Porque Com a vida certeza. é isso, é encontro. É verdade. E estamos com essa mesa recheada, graças E o bolo a de Deus. banana tá aqui. Porque Eu sou fã desse bolo, gente, não estamos nego. com essa mesa recheada graças à nossa querida, excelentíssima padaria Master Pão. Ponto final do Jacina, gente. Se você não conhece, vai lá. Fábio, Elisa estão prontos para te receber agora com cachorro quente e caldo. Ó. Estamos no estúdio Realize, um estúdio que veio para realizar essa proposta incrível. E não só a nossa, mas a de todas as pessoas que pensam, sonham e almejam fazer um podcast, um curso ou qualquer coisa que tenha profissionalismo e experiência. Isso aí. E também estamos uniformizadas. Hoje, uniformizadas, graças a quem, Grazi? Hoje eu vou deixar você falar porque... A Val Stamp. A estamparia da família do digníssimo esposo da Ariali. Então, hoje também queremos agradecer ao ajuda de custo do nosso excelentíssimo Diego. pelas essas camisas maravilhosas que vão ser faladas ao decorrer do nosso encontro de hoje. E agora é com você, Grazi. Vai com tudo! Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui, nesse Café Compadre, olha só, gente, tinha que ter um Café Compadre, né? Ó. Obrigado. E com muita alegria a gente acolhe aqui, recebe o Padre José Rui Correia Júnior, né? Ele que é sacerdote da nossa Diocese de Nova Friburgo, que vem aqui falar sobre tanta coisa interessante, vocação, Corpus Christi, São João Batista. Olha pro céu, meu amor. Estamos aí no clima da quadrilha, né? Eu sou temática, gente, não adianta. Então, tem coisinha no cabelo, tem xadrez. Eu tô já com o pé lá na paróquia, sabe? Celebrando o nosso padroeiro, São João Batista. Com certeza. Que é padroeiro de Nova Friburgo também. Não sei se o povo sabe, é padroeiro da nossa cidade, né? E de outras aí ao redor. Mas a gente acolhe com muito carinho, com muita alegria, esse padre que mora aqui no coração. Né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Padre José Rui. Se apresente pra gente. Muito né? obrigado, Grazi, muito obrigado, Ari. Sou o Padre José Rui, né? Agora faço parte desse círculo de amigos, Café Com. Coisa boa. Sou sacerdote da Diocese de Nova Friburgo, como a Grazi disse, já há 14 anos, graças a Deus, né? Passei por alguns lugares, comecei por Friburgo, pela paróquia de Santana do Cônego, tão amiga e tão querida. Um beijo para a paróquia de Santana, para todos os paroquianos, grandes amigos que eu tenho na paróquia de Santana do Cônego. Depois eu estive no seminário diocesano há alguns anos, ajudei na formação durante 5 anos e meio, saí para estudar, fiquei 2 anos fora estudando e retornei para a minha queridíssima paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Macaé, no bairro da Glória, em Macaé, onde eu quero também deixar um abraço muito querido para todos os paroquianos e grandes amigos que eu tenho, que me acompanham na paróquia de Nossa Senhora da Glória, em Macaé. E agora, né, saí para uma experiência de 1 ano na vida monástica, estive com os trapistas durante 1 ano e pouquinho, e agora retornei para a Diocese. No momento estou ajudando o Padre Jorge na Catedral de São João Batista. Estamos nos preparando agora para a festa de São João, né? Daqui a pouco também coloco o quadriculado, boto os remendos e tal. Um chapeuzinho de palha. Sem dúvida nenhuma, chapéu de palha. E estou lá com o Padre Jorge, graças a Deus, um grande irmão, um grande amigo, que é o nosso administrador diocesano atualmente. E estou à disposição de Deus, aonde Ele me quiser. Estou na Diocese de Nova Friburgo,
no lugar da vontade de Deus. Amém. Que coisa boa, Frase padre. bonita. No lugar da vontade de Deus. A superdose? Eu digo A gente nem traz mais superdose, A porque gente não tem nem pensado os mais convidados nisso. são maravilhosos, eles dão a deixa pra gente. No lugar da vontade de Deus. Às vezes a gente reclama de onde a gente está, mas às vezes a gente não está no lugar da vontade de Deus. É verdade, Porque aquele que está na vontade de Deus é grato por tudo. é verdade, com certeza. Santa Paula Fracinetti, que é a padroeira das nossas queridas irmãs Doroteias do Colégio Nossa Senhora das Dores, tem uma frase muito bonita. Vontade de Deus, meu paraíso. Perfeito. Que seja essa frase da nossa vida, né? Acho que a gente pode acrescentar mais umas coisinhas nas nossas listas. Sair daqui já para um aconselhamento espiritual. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Esses dias meu filho virou pra mim e falou assim: mãe, você posta cada coisa na internet? Porque eu coloquei um vídeo, eu cantando aquela música agora que tá na moda, né? Vocação. E aí eu virei pra minha pia da cozinha. Porque ali é o meu lugar da minha vocação também. É dentro da minha casa, com os meus afazeres, né, padre? Então eu peguei. Aí ele falou assim: mas você posta cada coisa. Eu falei: filho, mas tinha um sentido, você não entendeu. Mas tinha um sentido ali de vocação, né, padre? Com certeza, onde Deus nos chama? Deus nos chama sempre, né? E nossa parte é a resposta, né? Uma resposta generosa. Às vezes Deus nos chama num podcast. Às vezes Deus nos chama numa pia para lavar louça, ou então num tanque para lavar roupa. Qual o problema, né? Deus nos chama em muitos lugares. E nenhum lugar é pequeno quando é a vontade de Deus. Nenhum lugar é insignificante quando Deus nos chama. Nenhum lugar. Porque Deus é grande. Se alguém pequeno me chama, eu posso estar numa multinacional. O lugar, a significância do lugar vai ser de acordo com aquele que me chamou. Agora, se eu fui chamado pelo Deus Todo-Poderoso, ainda que seja na oficina de São José, ou naquele tanque de louça de Nazaré, porque lá também havia um tanque de louça, e alguém estava lá lavando a louça, e não era pouca coisa. Não é verdade? Se Deus nos chama, onde nos chama é sempre grande, nunca pequeno. Deus. Isso é vocação. É verdade, padre. Acho que já começamos com, né, pé bem direito. Bem direito, meu Deus Graças do céu. ao bom Deus. Padre, então vamos falar sobre exatamente isso, vocação. Vocação. Como surgiu a sua? Como o senhor um belo dia acordou e falou assim, quero ser sacerdote? Uma boa pergunta. Eu me lembro dessa primeira pergunta, você quer ser padre? Que foi feita por um padre da nossa diocese, Padre Jorge Getúlio, que atualmente está na paróquia de Santa Maria Madalena. Um grande abraço para o meu irmão, Padre Jorge Getúlio. Padre Jorge Getúlio foi o padre da minha primeira comunhão. E eu me lembro que naquele tempo da preparação da minha primeira comunhão, eu tinha por volta de entre 10 e 12 anos de idade, mais ou menos. O Padre Jorge fez essa pergunta para mim e para um amigo, chamado Antonioni, que também é muito querido, está lá no carro. Agora eu vou mandar aqui mensagem para todo mundo. Pode mandar. E ele nos perguntou se nós queríamos ser padres. E eu me lembro que naquele momento, imediatamente, a minha resposta foi não. Mas foi um não tão redondo. Sabe quando desce redondo? Cheio de propriedade, né? Não. Cheio de propriedade. Eu disse não mesmo, porque eu nem pensava de fato em ser padre. E, no entanto, eu penso que a pergunta ficou no coração. Por isso que é tão importante a gente convidar, né? A vocação é feita de alguns passos. Rezar é um passo. Convidar é o segundo passo. E eu me lembro que numa missa com este padre, Jorge Getúlio, no quarto domingo da Páscoa, de quando eu tinha 12 anos de idade, já estava chegando o dia da primeira comunhão. Minha primeira comunhão foi no dia 1º de novembro desse ano. Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. Foi um domingo. Dia de Todos os Santos. E naquele ano foi um domingo, inclusive. Meu Deus. E aí eu me lembro que numa homilia do quarto domingo da Páscoa, que é o domingo dedicado à oração pelas vocações, é o domingo do Bom Pastor, eu não me lembro de nada da homilia do padre. Eu não me lembro de nada que ele disse naquele dia, naquela missa, nem das pessoas que estavam. Mas eu me lembro perfeitamente de como ele preparou o altar para o ofertório. Eu me lembro que ele estendeu o corporal, como todos os padres fazem, normal, não fez nada diferente. Me lembro que ele preparou o pão, o cálice com o vinho. E eu me lembro que eu achei aquilo a coisa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Nossa. E aquela pergunta que eu já tinha escutado do próprio padre há um tempo atrás se transformou numa pergunta em primeira pessoa.
Por que eu não poderia fazer o mesmo? E a partir dessa pergunta é que surgiu a minha vocação. Eu tinha 12 anos de idade. Imediatamente eu rejeitei também a pergunta interior. Não fiquei pensando nisso. Fiz a primeira comunhão, me afastei um pouco da igreja depois. Depois voltei e ajudei como catequista um tempo. Quando eu tinha por volta dos 15 anos de idade, chegou lá na minha terra, que eu sou da zona rural do município de Carmo, Córrego da Prata. Um abraço para todos os amigos de Córrego da Prata. Deus os abençoe, guarde sempre. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. E chegou uma missão do grupo de oração da Renovação Carismática do Carmo. Grupo de oração Deus é Amor. Um grande abraço para o grupo de oração Deus é Amor. E aí foram e começaram uma missão na qual eu me engajei, porque achei ótimo aquela história de todo mundo levar a Bíblia para a igreja, música, bateria, violão, bater palma. Eu achei aquilo ótimo, 15 anos de idade. Né? E ali o chamado se fortaleceu. Aos 17 eu já estava no seminário. Nossa. Então, no grupo de oração, eu ajudei como parte do núcleo durante um tempo. E depois eu fui para o seminário já aos 17 anos. Então, desde os 17 até hoje, completei 40 anos agora, no dia 14 passado. Também o padre, ó. Fico muito feliz de mais da metade da minha vida já ser toda de Jesus mesmo. Mas eu entrei no seminário com 17. Graças a Deus. Que pensa, viu? 1985 é o ano. Eu nasci em 85. Pois é, tá vendo? Em 2003, eu entrei no seminário diocesano. Exatamente. Completei 18 anos dentro do seminário. Eu tô, a Grazi, querendo... Eu sou de 37, Grazi. Você é de 37? Eu sou de 87. 87. Que susto. Eu sou de 85 também, eu sou de 80. com o padre. Claro. Eu sou de uma leva depois. Mas foi mais ou menos assim. E aí a vocação se fortaleceu, logicamente, no seminário, que é um tempo não só de formação, mas também de discernimento. Então, muitas pessoas entram no seminário, nem todos ficam. Por quê? Porque ali também continua o discernimento. Sim, né? Se fortaleceu no seminário e continuei até a ordenação e estou aqui. Nossa. Tem muita coisa no caminho, né? Mas eu encurtei aí. Porque... Não, a gente que conhece vários sacerdotes, a gente sabe que, assim, a vida de seminarista não é fácil, né, padre? Essa vida do aprender a se desligar, porque ali no seminário o senhor aprende a se desligar da casa, da família, dos amigos, para viver o propósito e a vocação que Deus quer na sua vida, né? E, assim, não é o meu, é o nosso. Exatamente. Penso que a grande questão da vida de seminário, ou da vida de qualquer formação religiosa, é aprender a escolher. Nossa. Porque hoje nós não estamos acostumados a escolher. Nós queremos tudo. E a escolha nunca é tudo. Sim. A escolha sempre é alguma coisa. E quando você escolhe uma coisa, necessariamente você deixa outras que não são más. Talvez são tão boas quanto ou até melhores. Mas ninguém pode ter tudo. Então, quando você escolhe algo que é bom, o lugar da vontade de Deus, você deixa muitas outras possibilidades que talvez poderiam ser também a vontade de Deus, se você fosse fiel ali. Mas você escolheu. Então, o seminário é a escola da escolha. Sim. E assim deveria ser todo o caminho vocacional, né? Que legal essa palavra, escola da escolha. Assim como seria, no caso, também um namoro. Sim, exatamente. Né? Uma escola da escolha a também. Escola da um escolha. tempo de preparação, por de isso que discernimento. é tão importante esse encontro, o namoro, namorar, o noivar e o casar, né? Não dizendo que quem pulou etapa está errado ou não, mas assim, para você ter certeza de que é isso e depois não achar, nossa, mas você ronca, mas você é isso, mas eu não tenho paciência para você. Então, assim, existe um tempo para cada coisa. E a palavra de Deus, ela é muito bonita quando ela diz isso, né? Existe um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Agora, a escola da escolha foi sensacional. 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 Nossa. E o namoro tem que ser também, né? Tem. Sim. Não dá para namorar e escolher todas, né? Ou todos. É verdade. Você precisa aprender a escolher uma. Com certeza. Essa é a questão, né? Sim. Meu Deus, olha. Pai, O padre deixou a gente sem palavras eu agora. vou enfiar bolo de banana Bolo na de boca. banana. E
E assim, padre, nessa caminhada são 14 anos, né? De sacerdote, com a graça de Deus. E o senhor passou por muitas experiências, né? Estudou fora. Estive fora. Então, conta pra gente um pouquinho essas experiências, assim, até das paroquiais, as mais legais, as mais loucas. Porque, assim, acho que todo padre tem uma história que fala assim, minha filha, se eu te contar o que eu passei... Eu acho que eu preciso escolher alguma experiência. O leque é amplo. O leque é muito amplo, né? Eu comecei com a experiência de estudar fora ainda no seminário. Sim. Na época, nosso bispo era Dom Rafael Liano, e ele conseguiu para nós, alguns seminaristas, a possibilidade de estudar fora. E eu fui um deles, fui um dos primeiros que fui, né? E foi uma experiência muito boa. Nós estudamos num seminário internacional que depende da Congregação para o Clero. Sim. E ele é dirigido pela Opus Dei. E ele está na Espanha, na província de Navarra, na Espanha, né? Na cidade de Pamplona. Sim. Então, lá eu estudei durante 4 anos de teologia. Foi a minha primeira experiência fora. Mas o interessante é falar depois de padre, né? Voltei em 2010. Fiquei como diácono aqui durante um ano e 2 meses. Fui ordenado em 2011. Na época já com outro bispo, que era o Dom Ednei Gouveia. Eu e o padre Gleison fomos os primeiros ordenados da diocese por Dom Ednei. Nossa, que legal. Eu lembro. Foi logo depois da tragédia. Nós tivemos a tragédia em 2011, né? E foi tudo aquilo que todo friburguense sabe contar suas histórias, né? Tantas coisas, Jesus. E aí, em 29 de junho, agora eu vou completar 14 anos, dia 29, de padre, foi a nossa ordenação sacerdotal, né? Eu e o padre Gleison, na Catedral Diocesana de Friburgo. E logo assim eu vim para a paróquia de Santana do Cônego. Então a primeira anedota vem dali. Muito interessante. O padre recém-ordenado e na primeira paróquia, o amor da minha vida, aquela coisa toda. Né? E graças a Deus, eu fui muito feliz na paróquia do Cônego e com todos os paroquianos. Eu só tenho boas experiências a relatar. Né? E uma das primeiras coisas que aconteceu na paróquia depois que eu cheguei foi um seminário de vida no Espírito Santo promovido pela comunidade Shalom. Na época não havia ainda aqui em Friburgo aquele núcleo comunitário que veio chegar em 2013, me parece. 2013, isso aí. Isso aí, né? Então não, na época era Renato Varges, Luciana Varges, que ainda estão em Friburgo, que são um casal da comunidade, que organizavam retiros e seminários de vida. E nós tínhamos passado pela tragédia, né? Então eles combinaram, falaram, padre, acho que o povo está muito traumatizado, nós vamos pedir o Espírito Santo como fogo e como vento. Porque, aliás, até vento a gente vai ter assim um pouco de cuidado, porque pedir como água, eu acho que o pessoal está cansado de água depois da tragédia de 2011. Oh, meu Deus! Oh. Então, combinado foi, e eles pediram o Espírito Santo como fogo, né? Acho que no segundo ou no terceiro dia, no segundo dia do Seminário de Vida no Espírito Santo, eu tinha inaugurado o confessionário da paróquia, porque eu sempre fui muito devoto do Sacramento da Reconciliação, sempre fui. Todas as paróquias por onde eu passei, pode perguntar aos paroquianos que eu sou o padre da confissão. E aí, eu gosto também. E aí, no dia seguinte, era um domingo, eu fui celebrar na comunidade do Divino Espírito Santo no Cascatinha, que era a primeira missa do domingo, era sempre lá, a segunda missa era na paróquia. Quando eu estou terminando a missa, eu vejo lá no fundo a Luciana Varges olhando assim pra minha cara. Falei, alguma coisa aconteceu. Fumaça. Terminei a missa, fui pra sacristia, tô tirando os paramentos, a Luciana do meu lado. Falei, já chegou aqui a Luciana. Padre, o senhor está bem? Foi a pergunta dela. Eu falei, estou. Tô tirando os paramentos. O senhor quer se sentar? Eu falei, não, eu tô bem de pé. Ai, meu Deus. E continuo tirando os paramentos. Padre, aconteceu uma coisa na paróquia. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu não falei nada, só olhei pra cara dela. Deixa eu sentar. O que aconteceu? Padre, a paróquia pegou fogo. Ai, meu Deus do céu. Eu não me lembro de mais nada. Eu lembro daquela cena e eu me lembro que eu estava na frente da paróquia olhando pro telhado pegando fogo. Da paróquia do Cônego. Ai, meu Deus. E foi muito interessante, porque eu precisei sair da igreja, colocar as coisas na maleta, entrar no carro, dirigir até a paróquia, sair do carro e ficar em frente. Mas eu não me lembro de nada disso. Só me lembro desse teletransporte, assim, né, da memória.
E aí, olhando para a paróquia pegando fogo, eles já tinham chamado os bombeiros, que graças a Deus chegaram rapidamente. Uhum. Mas foi isso, pegou fogo no telhado da paróquia. Meu Deus. Eu salvei a imagem de Santana, que é de madeira, até hoje é a mesma imagem que está lá, uma imagem grande, que era da Sim, catedral linda. antigamente, foi para lá e tal. Então salvei a imagem, teve um bombeiro que era da Shalom, que estava no seminário de vida, ele é de Macaé, ele pegou o sacrário, arrancou o sacrário com parafuso, sacrário, Ai, pedra, meu Deus. tudo, levou Jesus para a casa paroquial. Minha casa paroquial veio o templo, né? Porque estava lá o sacrário, estava lá as imagens, estava lá tudo. Os bombeiros chegam já quebrando e lavando tudo para poder apagar o fogo, para não acontecer uma coisa pior. Né? Uhum. Sim. E foi, assim, uma das primeiras anedotas. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida na paróquia de Santana, porque após o incêndio, a paróquia se uniu, Para reconstruir. porque o pobre do padrezinho novinho estava chegando, tadinho, não sabia o que fazer direito. Sim. A paróquia se uniu, as pessoas se aproximaram da paróquia. Aí eu percebi como a paróquia do Cônego ela é querida por aquele bairro, Sim. uma coisa que ultrapassa o tema religioso, né? Tem umas coisas sobre isso que depois eu posso falar. É história. E aí é a história. Você sabe que. Bom, não vou partir aqui agora o relato. E aí a comunidade se uniu, as pastorais se uniram. Eu fiquei somente 1 ano e meio no Cônego, mas foi um momento assim de muita graça de Deus. Nossa, que E legal. foi quando começou a obra de ampliação, porque ainda era igrejinha pequena. Uhum. E agora a igreja já é ampliada. Sim. E ela começou a ampliação justamente no final. Não, na metade. Em 2013. Não, em 2012. Em 2013 eu já estava no seminário. Nossa, que legal. Agora, o que eu ia contar de curiosidade é que a família que doou o terreno para a paróquia do Cônego também doou o terreno do GPH, que está ao lado. Aham. E se você olhar no mapa, o quarteirão que une, né, a paróquia de Santana e o GPH, ele tem a forma de um coração. Então, todo aquele loteamento foi feito em volta de um coração. Sim. E qual era o coração? O amor a Deus, que é a paróquia, Uhum. e o amor ao próximo, que é o grupo de promoção humana do Cônego. Essa foi a idealização do GPH. Nossa. Então foi feito um trabalho em conjunto com a paróquia para a construção do GPH. O GPH foi construído com recursos da igreja, vindo da Alemanha e das campanhas que o padre Aloysio Neno fazia naquela época Sim. para a construção do grupo de promoção Nossa, humana. que legal. Meu Deus. Então esse é o coração de um bairro que tem tudo para ser luminoso, né? Sim. Cheio do amor de Deus. E é o próximo. Nossa. A gente descobrindo aí, né? Não, eu tô aqui perplexa. Eu tô aqui pensando, vamos fazer um seminário de vida no Espírito Santo na catedral. Qual vai Só não ser? peça pelo fogo, pelo amor de Deus, tem muita madeira naquela casa. Não, aí vai pedir o quê? Aí eu já vou, se ele pedir que venha na água, eu levo sombrinha e bota. Se for fogo, eu levo o extintor. Já vou estar trabalhando. É muito bom saber o que a gente pede a Deus. Com certeza. Porque Vento. Deus não ouve. Vento. Que vento de Ai, meu Deus. só vem, espírito, só vem. Só vem. Melhor pedir como amor, né? Porque aí não tem erro. Isso, perfeito, padre. Nossa, padre, assim, mas é uma experiência que, assim, faz até mesmo ter um amadurecimento sacerdotal. Porque, como o senhor relatou, o senhor era novo, sua primeira paróquia, imagina só, pegar fogo e ter que, não é começar do zero, mas ter que reconstruir uma casa que as pessoas já estavam lá habitando, né? Porque, assim, a comunidade, a gente sente muito isso aonde a gente vai. A comunidade, ela abraça o sacerdote, mas, assim, ela tem aquele olhar do tipo assim, cuida da minha casa. É Se isso você aí. não cuidar da minha casa, Sim, né? verdade. Então, assim, você vê que poderia haver várias outras vertentes, não, mas a comunidade foi o seu amparo, né? O seu além de Deus, né? Porque acho que Deus acima de tudo. Mas a comunidade chegou junto para fazer isso, assim. Isso mostra como uma comunidade unida faz a diferença também dentro da igreja. Totalmente, faz toda a diferença. E o padre é parte da comunidade. Sim. Essa que é a grande questão, né? As pessoas às vezes veem o padre como se estivesse flutuando em cima da comunidade. Mas o padre é parte. Uhum. Ele está morando ali, ele está naquelas ruas, ele compra pão naquela padaria, Sim. ou seja, o padre é parte, ele reza com a comunidade. Muito da vida espiritual do sacerdote é a vida espiritual da paróquia. Sim. Né? Então, assim, se a paróquia é uma paróquia morna,
provavelmente o padre, mesmo que chegue muito fervoroso, se ele não tiver o apoio da comunidade, ele vai sofrer também na sua Sim, espiritualidade. Sim. E vice-versa. Se uma comunidade é fervorosa, ainda que o padre chegue com uma série de problemas pessoais que todo mundo tem, a comunidade também levanta o padre, né? Sim. Nossa vocação nunca é sozinha, né? Não. Teve um santo, ou um padre, ou não sei quem falou, que falou exatamente sobre isso, né? Se um sacerdote cai, é porque a comunidade não reza. Porque nós somos o amparo e a intercessão deles. Mas é verdade. Né? E assim, É família paroquial, né? sim, não, e a gente vê aquela questão que às vezes a gente esquece muito de ser levado, né? A vida espiritual. Existe uma batalha espiritual acontecendo entre bem e mal. Sem dúvida. Existe o inimigo, ele tá querendo, não, ele veio para roubar, matar e fazer Destruir. e destruir, exatamente. E assim, o padre, quantos são ordenados, padre? Pois é, aí varia sempre muito, né? Mas sem dúvida muito menos do que a gente precisa. Não, a resposta é exatamente essa. Quantos, o senhor já deve ter pego alguma capela ou conhece padres que pegam, porque nós também conhecemos, que é um sacerdote às vezes para 12 capelas, para Muito mais de 20 às vezes. Entende? Então assim, Eu conheço padres no Nordeste que tem mais de 80 comunidades. 80. Meu Deus. Geralmente são 2 padres, mas mais de 80. Essa realidade no Brasil não é uma realidade estranha, não é exceção. Sério? Sobretudo se nós vamos para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste do país. Você sabe que a nossa diocese de Nova Friburgo tem uma diocese irmã, Sim. que é a diocese de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Sim. A diocese de Jardim, territorialmente, ela tem exatamente, ou quase exatamente, o tamanho do estado do Rio de Janeiro. A diocese é o tamanho do estado? Exatamente. Essa diocese do tamanho do estado do Rio de Janeiro tem só 12 paróquias. Sim. Quando nós começamos a fazer a missão lá, só tinha 4 padres diocesanos. Graças a Deus, contava com a ajuda dos religiosos, e Sim. conta até hoje. Na época havia também os padres do PIME, que já não estão mais lá, mas ainda existem outras congregações religiosas que ajudam lá, Sim. os redentoristas, os oblatos de Cristo Sacerdote. Bom, e agora tem mais alguns padres do que tinha naquela época, né? Mas só por isso, por essa amostragem, dá para perceber a carência que nós temos de sacerdotes. E na nossa diocese, atualmente, nós temos paróquias que não têm padres. Uau! É. Não, e isso, para mim... Às vezes isso... um padre que se divide entre É, duas não paróquias. tem padres nesse sentido, né? Tem né? padres que estão assumindo 2, Sim. 3, 4 funções. Exatamente. Sim. Nosso querido reitor do seminário, Padre Jandir, ele é reitor do seminário e assume uma paróquia. O vice-reitor, Sim. o Padre Rafael, é vice-reitor e assume outra paróquia. Padre César, que está em Sumidouro, assume Sumidouro. 2 paróquias. Sim. E assim por diante. Tem outros aqui que eu vou me esquecer de todos os meus irmãos, mas muitos padres assumem muitas funções, né? Sim. Não, e isso a gente Isso vê, é forte. isso a gente vê uma questão que até me faz voltar um pouquinho para a pandemia. Pandemia, parou tudo, fechou tudo. Qual foi a sua maior falta? Assim, para mim, né? É ter Jesus, comungar, Sim. estar diante de uma Santa Missa, sabe? Poder estar ali com ele, para mim foi uma das maiores faltas que eu senti. Aí todo mundo fala assim, o mundo acabando, todo mundo doente. Gente, mas ele é o remédio da minha alma, da minha vida. E, sem ele, talvez eu adoeça e sim, define e morra, né? Assim, mas não funcionou. Eu tive que continuar pelas missas online, fiz tudo o que tinha que fazer, enfim. Imagina gente que não consegue comungar dominicalmente. Assim, aqui a gente, por exemplo, tá na sede, Friburgo tem missa vários lugares diariamente. Catedral tem 2 missas, 3 missas, 3 missas. por dia. Uhum. Então, assim, tem gente que diariamente você pode estar com o amado. Imagina ter lugar 80. Na verdade, nós somos privilegiados, né? Somos privilegiados. Muito Eu privilegiados. comentei de quando eu fui sentir o chamado vocacional, naquele tempo em que eu fazia a primeira comunhão, Uhum. eu participava de uma missa por mês. Uma por mês? Porque a paróquia do Carmo depois foi dividida em mais uma paróquia, que é Santa Rita da Floresta. Um grande abraço para Santa Rita da Floresta. Padre Marcelo Costa, meu grande querido, e todas as comunidades que compõem a paróquia de Santa Rita da Floresta, que é uma verdadeira comunidade de comunidades, porque são todas comunidades pequenas, né? Sim. Naquele tempo, nós pertencíamos, a minha comunidade de origem pertencia à paróquia de Nossa Senhora do Carmo.
Eram mais de 20 comunidades. Sim. E nós só tínhamos missa aos terceiros domingos de cada mês, me parece que era 3 ou 4 horas da tarde, hora do jogo de futebol. Meu Deus. Era a hora que a gente tinha para missa, o Padre Jorge ia lá celebrar com todo carinho, nunca faltava, né? Nos outros fins de semana era a celebração da palavra. E confissão, você imagina, o pobre do padre já ia para celebrar a Santa Missa e já ia correndo para outra comunidade para celebrar outra missa. Não tinha como dar aquela atenção necessária para a Ele comunidade. fazia o máximo que ele podia, Ele mas é faz- impossível, né? Então ele atendia antes da missa, atendia depois da missa, visitava os doentes, ele se desdobrava. Mas com a graça de Deus, né? Que nunca nos faltou. Mas realmente, esse atendimento personalizado, essa coisa de estar diante ou com a pessoa que sofre ali junto, era muito difícil. Mas aí também a gente vem para uma reflexão até assim, primeiro para mim, depois para os outros. Sempre primeiro para mim, é óbvio. Né? A questão de você valorizar o que você tem. Perfeito, é isso aí. É valorizar o que tem. Ah, poxa, você tem Jesus ali. Domingo, minha filha foi para missa e ela não queria ir para missa de jeito nenhum, né? Aí eu virei para ela e falei assim, olha... Catequese Quariale. Eu presenciei. Aí ela virou e falou assim, mãe, o que vai ter de bom na missa? Eu falei assim, a melhor pessoa do mundo vai estar na missa. Quem vai estar na missa, mamãe? Aí ela soltou uma pérola lá, achando que era um artista. Eu falei assim, Jesus. Não falta. Jesus. Aí ela olhou assim pra mim. Ele não vai estar, eu tô sempre lá, sempre é o padre. Aí, tipo assim, e daquele jeito dela, aquela coisa toda. 5 anos, gente. Cinco anos. Que bonito. E cheguei pra ela, ela foi, pegou, viu a Ana, viu a Grazi, saiu em debandada, foi brincar com a Ana. Na hora da consagração, vem cá. Eu falei que eu ia te mostrar a pessoa mais linda do mundo, não falei? Vem aqui que agora eu vou te mostrar. Peguei, botei ela do meu lado na hora da consagração e mostrei pra ela quando o padre levanta a hóstia, quando ele eu falei, ó, ali tá Jesus, ali tá a pessoa mais importante. E assim, cara, imagina só, a minha filha tem 5 anos, ela pode ir na missa todo domingo. Graças a Deus. Isso é bênção. Muita bênção. Entendeu? A gente tem os nossos anos de vida, né? Graças a Deus. Sim. Você adora falar que você tem os seus 40, graças a Deus. E assim, a gente pode buscar, por exemplo, Tamo juntos. tem uma confissão, tem alguma paróquia que vai atender. Eu acho que a gente tem que começar agora eu vou falar por mim, tá, padre? A gente tem que parar de ver os defeitos, as faltas e começar a ver o quanto a gente é beneficiado e quanto Deus é generoso conosco na nossa Sim, cidade. com certeza. Porque o que falta talvez numa paróquia e em outra paróquia, que é tão próximo, falar que em Friburgo as coisas são longe é mentira. E agrega, horários, Isso. E tudo tipo tão assim, acessível. gente, a gente tem acessibilidade ao corpo e ao sangue de Cristo. Sim. Diariamente. Diariamente. Imagina só uma vez por mês. O que seríamos nós se não pudéssemos estar com o amado? Pois é. Não, é verdade. E a gente se desdobra para procurar, né? Sempre poderia ser melhor. Essa é a verdade. E se a gente ficar olhando só para isso, a gente nunca vai estar satisfeito. Então, realmente, o que você disse ali. Ou seja, valorizar o que nós temos. Nós somos imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas, num mundo imperfeito. Se a gente ficar olhando para o que a gente não tem, ou para o melhor que poderia ser, a gente nunca vai aproveitar o tesouro que está diante dos nossos olhos. E também vem uma questão, se você valoriza o que você tem, você reza, você cuida, você zela, e assim, as pessoas elas tendem a melhorar e a evoluir. Pode ser que não esteja legal na sua paróquia, pode ser que esteja legal em qualquer lugar que você esteja, mas você já pensou em rezar por aquele que está lá no altar se doando? Perfeitamente. E ele precisa de oração. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que o padre tem imunidade, sei lá, Capa café com leite. vermelha, a capa vermelha do Superman. Pois é. É a capa vermelha do Superman. Ou senão, as 5 joias do poder do Thanos. Não tem problema. Porque, né? O padre é tão frágil como qualquer outro ser humano Sim. e bom, e precisa de orações como qualquer um. Sim. E graças a Deus, porque se nós fôssemos super-homens com capa vermelha e manopla do infinito, ou das pedras de não sei das quantas, nós não seríamos humanos. E aí a gente não estaria habilitado a tratar com gente. Sim. Para tratar com gente tem que ser gente, né? Tem que sentir, né, padre? Tem que doer. Perfeito. Tem que doer. Isso quem diz é o autor da carta aos Hebreus, que diz justamente isso, que Jesus Cristo ele é um sumo sacerdote capaz de se compadecer
porque ele foi provado no sofrimento. Perfeito. Agora eu vou soltar o nosso tapa, principalmente primeiro o meu, que é o seguinte: às vezes a gente reclama do sofrimento que Deus permite que aconteça conosco. É. Não reclamo, não reclamo. Não mais. Aprendi. Agora, padre, vamos lá, E essa experiência que o senhor teve nos trapistas, como é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, os trapistas foi um caso de amor longo. Ainda é. Não para que eu volte para lá. Deixo muito claro. Mas é um caso de amor, porque eu amo a ordem cisterciense da estrita observância, isso que são os trapistas. Sim. Amo a comunidade. Eu vivi com eles 1 ano dentro do claustro. Eu posso dizer que são homens sinceros, que buscam a Deus de todo o coração. Porque uma coisa você vê de fora, outra coisa você tomar café com eles todos os dias, almoçar com eles todos os dias e jantar com eles todos os dias e fazer a comida para eles e receber a comida que eles fazem. Então, eu posso dizer com conhecimento de causa, são homens de uma caridade que só é explicada pela graça de Deus. Realmente uma coisa impressionante. Foi uma experiência ótima. Eu conheci os trapistas em 2013, aliás, 2012, por umas palestras de um trapista muito famoso no Brasil, Dom Bernardo Bonovitz, que tem vários vídeos na internet. Todos os anos fazia um retiro espiritual no Rio de Janeiro para a Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. E que fez um retiro lá na Trapa, que virou um CD, e agora deve estar em MP3, em essas coisas todas que tem por aí, sobre o dízimo. Então era um monge fala sobre o dízimo. E foi esse CD que chegou às minhas mãos através do padre Gilmar. Querido padre Gilmar, um grande abraço para o senhor Italcara, Deus o abençoe. Meu coração é povoado, então vou dar muitos abraços aqui. Pode ficar tranquilo, depois a gente vai chamar um por um, você pode ter certeza disso. Graças a Deus. Então o padre Gilmar me deu esse CD com as palestras. Eu escutei e eu tenho certeza que quando eu ouvi uma das palestras, houve um certo diálogo meu com Deus. E eu disse sim. Eu não sei o que ele me perguntou, mas eu disse sim. Eu não sei o que foi. O fato é que me tocou profundamente. E eu não sabia nem quem era que estava falando, nem de onde ele era, nem por que era, nem nada. Então, naquele tempo, eu mostrei essa palestra para o padre Bruno, que está agora no Cônigo. Um grande abraço para o padre Bruno, meu querido amigo. E aí eu falei assim: padre, eu não sei de onde vem essa palestra. Ele falou: meu Deus, menino, mas esse é o Dom Bernardo. Eu falei: por mim? Eu não sei quem é Dom Bernardo. Fico sem saber. Fico saber. Ele é o abade do Acácio. Acácio é um amigo nosso que foi pra Trapa. Ele era seminarista palotino, nós o conhecemos no Retiro Nacional dos Seminaristas da Renovação Carismática, e ele depois foi pra Trapa. Atualmente ele é o abade de lá. Uau! Tem outro nome, chama-se Dom Estevão. Mas na época era nosso amigo que tinha ido pro mosteiro. Eu falei: bom, eu quero conhecer esse lugar. E eu fui no Natal de 2012 pra lá. E foi amor à primeira vista. Comecei a fazer os encontros vocacionais lá, lugar distante, só que eu já era padre. Tinha 3 anos de padre. E lógico que um bispo, qualquer bispo com um pouquinho de raciocínio, não vai deixar um padre com 3 anos de sacerdócio e pulando de galho em galho, né? Então, Dom Ednei me acompanhou, mas não era o momento ainda de eu fazer a experiência. Sim. Eu achei que já seria impossível fazer a experiência. Fui para a Espanha, estudei o mestrado, voltei. E agora com Dom Luiz, já voltei com Dom Luiz como bispo. Dom Luiz me acompanhou com a caridade paternal, assim, incrível. Me acompanhou por 3 anos nesse discernimento e permitiu que eu fizesse a experiência. E foi a experiência da minha vida, porque eu renasci naquele mosteiro, né? Eu sou outra pessoa. Os 40 anos para mim são realmente muito significativos. E foi uma experiência muito boa. A vida do monge é a vida do louvor a Deus. Então nós acordamos muito cedo porque a vida do monge é oração, trabalho, manual e estudo. Então nós acordávamos às 3 horas da manhã para rezar, tínhamos as orações, fazíamos a Alexio Divina, Santa Missa, etc e tal. Trabalhávamos 6 horas por dia em trabalhos variados, desde lavoura, que lá eles plantam soja, milho, feijão, também granja, tem a padaria também que eles fazem biscoitos para vender e bolos artesanais e tal. Até a própria limpeza da casa, cozinha, nós fazíamos tudo no mosteiro, absolutamente tudo, não tínhamos funcionários para nada. Não temos, né? Não tem, eles não têm.
E assim eu vivi durante 1 ano e pouquinho com eles. E nesse processo eu discerni realmente que a minha vocação é aqui. Por isso eu voltei para o lugar da vontade de Deus, que é Nova Friburgo, para mim. E estou aqui agora. Mas foi assim, uma experiência de muito crescimento interior, de entender realmente algumas coisas da igreja que a gente só escuta falar, mas não conhece, né, pela experiência. Foi muito bom, muito bom. Agora eu vou, Nossa. porque eu vou jogar a minha agora, né? Mas o senhor pode pegar e fazer um retiro pra gente, assim, sabe, com uma espiritualidade dessa que acha que a gente nem liga, nem liga, Não, nem liga. sou 100% padre diocesano, não trouxe o monge comigo na bagagem, só trouxe a bagagem da experiência Não, mas é a bagagem da e o experiência. carinho por eles, que são uma comunidade cheia do amor de Deus. Não, eu tava lendo, né? Até porque a gente faz umas pesquisas de campo, né? E assim, Aham. eu tava lendo, é sensacional. Sensacional. É sensacional. Vale a pena ir. O bom dos mosteiros beneditinos, como é o caso dos trapistas, é que eles mantêm sempre uma hospedaria. Ah, é? Então você pode ir, sem dúvida nenhuma, eu tenho toda a certeza do mundo que vai ser a hospedaria mais barata da sua vida e também a mais simples, né? E a mais fraterna, cordial, cheia do amor de Deus. Que legal. Então, qualquer pessoa, independente inclusive da religião, pode entrar em contato, marcar, ver lá as datas disponíveis, fazer um tempo de o quê? Descanso, retiro. Ninguém te obriga a fazer nenhuma das orações com eles, você vai naquelas que você se sentir à vontade. Mas é um lugar em contato com a natureza, silencioso e acompanhado por uma comunidade que reza pra caramba. Nossa. Eu acho que nesse, né, no século que nós estamos, ser silencioso e não ser imediatista, né? Já faz toda a diferença. Ah, sem dúvida. Voltar às origens, voltar às raízes, sabe? Plantar, colher, cuidar. Você vê Deus agindo em tudo, né? Você vê desde uma chuva até um sol, a ação de Deus no simples, né? No ordinário. Né? No que a gente vive falando, né? Às vezes a gente quer muito ver Deus transformando a água em vinho, mas esquece que no ordinário, mais um dia já é um milagre. E a gente não pode esquecer uma coisa fundamental da nossa natureza. O contato com o ritmo da natureza. Porque nós somos seres humanos. Nós nascemos, crescemos nesse mundo que tem um ritmo muito próprio. Sim. E o que acontece hoje com a tecnologia é que ela nos coloca num ritmo que é antinatural, Perfeito. fora da natureza. Querem de nós uma velocidade que não é a velocidade de um ser humano. Sim. Querem de nós um raciocínio que não é um raciocínio de um ser humano. Respostas que não são de seres humanos. O tempo todo. Se nós não tivermos muita certeza de quem nós somos, aonde nós estamos, nós piramos. Então, assim, o mosteiro, ele segue muito do ritmo da natureza. Ou seja, nós acordamos antes do nascer do sol, vemos o nascer do sol na igreja praticamente, na oração, passamos o dia todo, obedecemos o ritmo da natureza com o nosso trabalho. Quando está chovendo, o trabalho tem que mudar. Sim. Quando não está chovendo, o trabalho é outro. Ou seja, tudo tem os animais que nós cuidamos lá, eles têm ovelhas, tem várias aves diferentes, galinha, pato, marreco, ganso, galinha da Angola e tal. Então, assim, esse contato com a natureza é contato com o que nós somos, porque nós somos parte disso, né? Sim. Ou seja, o ser humano vive disso. O problema hoje da gente ter que ficar tomando um monte de suplementos e coisa é para compensar o nosso ritmo desajustado. É verdade. E assim, padre, a gente vê, principalmente assim, as pessoas, a gente fala, né, os mais antigos, né? O pessoal fala, o tempo tá passando mais rápido. Na verdade, não é que o tempo tá passando mais rápido, ele continua correndo do mesmo jeito. A gente é que Tá mais acelerou. Acelerou. Né? É um processo diferente. A gente não vive mais aquilo que, por exemplo, os nossos pais viveram na infância deles. Não é o que os meus filhos vivem na infância deles e não é o que eu vivi na minha infância. Perfeito. É um ritmo acelerado e que faz a gente ter pressa. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ficava naquela expectativa pelas férias ou pelo Natal, que parecia que nunca ia chegar. E hoje é uma coisa assim, ó, piscou, já tá aqui, porque a gente está nesse... Sem dúvida. Se eu perguntar hoje para a maioria das pessoas qual a fase da Lua que nós estamos, a maioria não sabe. Se
Se você perguntasse isso há 30 anos atrás, todos saberiam. Sim. Coisas pequenas, né? Uhum. E que mexem com o organismo da gente. Meu Deus. Né? Sobretudo das senhoras, muito mais do que dos senhores. Sim. Mas olha, Te mandar uma mensagem hoje escrita assim: olha pra lua. Olha pro céu. Se for lua nova, eu não acharei ninguém, é gente. importante olhar para o céu, hein? E se quiser ainda evangelizar essa olhada para o céu, reze o Salmo 8. Aí eu Ó, Que é isso. dica do Olhar padre, a ó. lua e as estrelas que o Deus fez e olhar para como ele olha para mim e me ama. Sim. Ou seja, é isso. Né? É engraçado, assim, eu sempre tive um ritmo de oração mais contemplativa. Glória a Deus. Eu É o também. meu jeito, assim. Que bom, fico Sempre, feliz. às vezes eu rezava o terço na laje olhando. E quanto assim eu sentia Deus falar comigo através da criação, sabe? Um céu que estava estrelado, aberto, de repente ele fecha. Uhum. E a gente vai vendo, assim, o Senhor dialogando com a gente também, né? Acho E que é- a gente perdeu muito isso. E Né? Deus faz isso, né? Porque como Deus falou com o primeiro dos crentes. Olha para o céu e conta as estrelas se és capaz. Sim. Olha para a praia e conte as areias se és capaz. Mais numerosa do que as estrelas será a tua descendência. Nossa. Ou seja, as obras que Deus criou falam dele e da Sim. beleza de Deus, né? E a gente às vezes se perde porque a gente não para e contempla. É, Sim. tem que se contemplar. Imagina isso. Não, eu gosto muito. Eu sou Dora Aventureira, então. Bendito seja Deus. Ela é, gente, ela é. Eu acabo sendo junto, então tá bom. Não, assim, a gente teve a experiência na Casa dos Pobres, que a gente tem que relatar várias vezes, da gente procurar uma capela para fazer oração, porque a gente está na didática de toda semana sentar e rezar junto, Que bonito. porque o propósito daqui não é só um propósito de aparecer, mas também tem um propósito espiritual. Sim. E assim, o mais importante, levar o nome do Criador. Só que para levar o nome do Criador, você tem que estar unido ao Criador. Perfeitamente. Né? E nessa coisa fomos a uma capela fechada, aí vimos a capela da Casa dos Pobres assim entreaberta, fomos perguntar, estava em reforma, aí viramos e falamos assim, aí é de São Miguel. Ah, não sei se pode não, mas a irmã Adriana tá ali. Aí apontou a irmã, a gente meteu ali a primeira, foi, pegou a irmã levou a gente para lá. Padre, é uma capela de vidro, Uhum. no meio do mato, No meio do mato. no meio do mato. Que maravilha. As aves na sua cabeça, aquela chuvinha A caindo. gente via pelo vidro a chuva caindo. Que bonito. E assim, O sol batendo. a gente ficou lá. Olha, já vou fazer uma peregrinação. Ó. E a trilha E é uma que vai- peregrinação ali. ali É perto. pertíssimo. É perto. E assim, a gente vivenciou uma experiência tão sublime de encontrar o próprio Deus, que a gente ficou assim, vamos sair daqui não? Vamos ficar aqui mais um cadinho? Só que aí tinha que pegar as crianças, a gente tinha outras coisas para fazer assim, mas experiências que estão aqui perto, ao alcance, né? Perfeito. E assim, às vezes a gente usa muitas justificativas de, não vou por isso, não faço por aquilo, mas a gente tem que começar a cortar as desculpas e para a efetividade do que vai ser feito. Né? Tipo assim, é uma coisa que muitas pessoas me falam e eu acho maravilhoso. Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto que quer ser santo faz mais ainda o que tem que ser feito. Porque é mais difícil ainda. Sim. E a chave da reconciliação interior é que aquilo que deve ser feito é o que você quer. É. Sim. E a gente vai estar sempre um pouco nessa, né? Mas acertar esses ponteiros no compasso da vontade de Deus é a maior alegria da nossa vida. Esse é um assunto que acho que dá mais uns 3 podcasts. Né? Porque Dá sim. Padre, se eu sentar com nós duas aqui para um papo direto, a gente vai parar e vai falar assim, mas como é que a gente discerne certas coisas quando as coisas acontecem tudo diferente para a vida do Sim. ser humano? E assim... Aí tá o segredo. Aí está o segredo. Aí tá o segredo. Mesmo um incêndio pode ser uma porta aberta. Sim. Nada na vida de um filho e de uma filha de Deus é uma rua sem saída. Perfeito. São Paulo, O quando padre foi hoje, preso, ó. São Paulo, quando foi preso, evangelizou o carcereiro. Eu fiz a passagem da tiazinha. No dia que Deus permitiu que eu infartei, né? No dia que eu infartei, fui pro CTI e uma senhora estava falecendo lá. E ela começou a gritar nomes horríveis. E eu falei assim, não, a senhora vai rezar, porque eu não quero ver nada, não. A senhora vai rezar comigo. Vamos lá, você vai falar Jesus, você não vai falar outra coisa, não. E assim, foi muito bonito porque ela estava Tava fazendo a passagem dela mesmo, mas assim, a família foi lá, cuidou dela, abraçou, esteve com ela, né, antes,
Você estava lá, você viu a família dela cuidando dela. E assim, um momento da agonia, aquela hora que até São Padre Pio avisava a gente, né? Na hora da morte serás tentado. Cuidado com a hora da morte, que até na hora da morte o inimigo vai tentar te roubar. E ela falando um monte de coisa ruim. E ela assim, e Deus no meu coração, reza com ela. Aí eu tô toda quebrada, Senhor. Não, reza com ela. Quem tá precisando de oração hoje, e aquele olhar egoísta, sou eu não vou rezar por ela. Aí Deus foi, pá, reza por ela. Aí você vai e reza com ela. E ela, assim, morreu falando de Jesus. Ela faleceu falando de Jesus. E assim, se você perguntar às enfermeiras, aos médicos, às pessoas que estavam ali no ambiente, todo mundo fala assim: a sua oração matou a velha. E eu falei assim: não, pelo amor de Deus, não. Adorei. Precisa encontrar Jesus, chamaria, Olha, gente. se você quiser encontrar Jesus... Arilax pra você. Exatamente. Mas assim, é cumprir a vontade de Deus aonde Ele permitir que você esteja, né? E saber que mesmo sangrando, você vai ser canal de cura. E a questão é que Deus não pede nada que Ele não nos tenha dado. Sim. Se Deus nos deu 24 horas e Ele sabe que 1/3 dessas horas a gente precisaria estar descansando, Ele não vai te pedir mais do que isso. Às vezes as nossas metas são muito exigentes porque a gente está querendo ser aplaudido, porque a gente está querendo ser eficaz, porque a gente está querendo ser, sei lá o quê, Aprovado. aprovado. No fundo, a gente está sempre procurando o lugar onde a gente se encaixe, né? Mas o lugar que a gente tem que encaixar é no nosso paraíso, como tudo aquilo que a gente falou. Não vou falar mais uma, que depois vão falar que é mais uma. Mas eu amo a Pode Nosso falar, Senhor, né? padre. E assim, se Deus... Eu não sei, eu tô aqui agora no estúdio. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair do shopping. Você vai chegar na Catedral Diocesana, pelo amor de nosso Senhor Jesus E eu Cristo. preciso, inclusive, celebrar a missa das 4. Mas se eu não chego na catedral para celebrar a missa das 4 por qualquer motivo, a vontade de Deus, vontade de Deus. claríssima, é que eu estivesse onde eu estou. Sim. E se por acaso eu precisar atender alguém, levar alguém ao hospital, ou eu ser levado ao hospital por alguém, é porque é lá que Deus me quer. Sim. Então, assim, ter essa tranquilidade de alma, né, de que Deus cuida de nós. E mesmo naqueles lugares onde parece que todos os nossos planos viram de cabeça para baixo, que as pessoas que dependem de nós ficarão desassistidas, quando a gente faz a experiência de que isso não acontece, de que Deus cuida dos detalhes, Sim. aí a gente entende que servir a Deus é bom demais. Tá igual aquela música do Padre Jonas Abib, né? Que no final da caminhada você vai saber que você é feliz. Sim. É isso. Eita Deus. Às vezes é só no final da caminhada, mas a caminhada vale muito a pena olhando do final. Sim. Não, mas assim, a gente passou a levar a nossa caminhada numa forma mais cômica para poder aguentar o tranco. É, Porque sim. às vezes os desvaneios que aparecem são bem complexos. Mas é muito interessante, assim, até um debate que eu e a Grazi a gente tem muito, né? É que assim, só aguenta o processo quem entende o propósito. Gente, se a gente soubesse o propósito, a gente não ia aguentar metade do processo. Se a gente soubesse tudo que a gente ia passar para chegar lá, não, então assim, é oração, é entrega, é Jesus renúncia. mostra aos poucos, né? Porque se ele mostrar tudo, o que vai ter de gente correndo e falando, não, ETs, venham, socorro. E no processo também teve choro, ranger de dentes. Não, é o caminho do próprio Cristo, né? Né? Eu vi uma passagem... É o caminho do próprio Cristo. É o caminho do próprio Cristo. Se você parar para pensar, nós seremos crucificados com ele. Amém? Para reinarmos com ele, de São Paulo. Exatamente. Então, assim, você não pode escapar de uma cruz, você não pode escapar dos flagelos, das humilhações, mas terão as alegrias. A gente tem que pensar que haverão as alegrias. Sim. É E verdade. padre, a gente tá aí, nosso tempo, eu não falei que aqui voava tudo. Faltam 10 minutinhos pra gente. Pra acabar? Sim. A gente fala bem. E amanhã, a gente não pode esquecer de falar, amanhã Não, nós tem que temos solenidade, Meu Deus. né, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.
E também daqui a 5 dias, Natividade de São João Batista, padre. Mas Perfeitamente. amanhã também início da nossa... Jesus! O que é isso? A festa de São Ah, João Batista. São João. Começa amanhã. Foi. Nossa Catedral Diocesana começa amanhã os festejos de São João, justamente na solenidade de Corpus Christi. Nós estávamos falando de caminho, não é? Então, acho que Sim. todo mundo bem organizado sabe que antes de começar um bom caminho, a gente precisa de preparar as provisões, Sim, com certeza. o alimento. E Deus sabe disso, né? Então, ele se fez alimento para que nós nunca estivéssemos sozinhos no caminho. Sim. Ele é o nosso alimento. Então, amanhã, no dia de Corpus Christi, nós vamos caminhar com ele, né? Ele sai, digamos assim, do templo, caminha pelas ruas da nossa cidade, sobre os tapetes que vão ser tão artisticamente preparados por tantas comunidades, corporações, instituições, colégios aqui de Nova Friburgo, né? Sim. Esse ano vai ser uma caminhada um pouquinho mais curta, porque nós vamos começar já aqui perto do Cadima, não é? Sim. E vamos até a Catedral Diocesana, sempre começamos ali do viaduto da São Bento, esse ano vai ser um pouco mais curto. Sim. E sairemos, né, a procissão dos padres e dos ministros sairá da paróquia de São Francisco para o palanque que já está montado, mas a procissão em si de Corpus Christi sai do palanque e vai até a frente da Catedral Diocesana. Então a missa será às 4 horas da tarde, importante ser lembrado isso, né? Às 3 horas vai haver meditação do Santo Terço e às 4 horas a Santa Missa. E logo após a missa, a procissão que termina em frente à catedral. E chegando lá na catedral, nós já vamos ver uma festa armada. Sim, tá Porque todo mundo animado. É o primeiro dia da festa de São João Batista, Sim. né? Então nós vamos pegar o mega feriadão, Oh, que meu é Deus. quinta, Corpus Christi, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, Sim. solenidade da Natividade de São João Batista. Todos os dias, com as tradicionais barracas em frente à catedral. Os horários de missa já estão publicados nas nossas redes sociais, assim como os shows também que nos acompanharão Sim. em todos esses dias. Não é? Perfeito. Tudo isso graças aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e tantos outros patrocínios que nós conseguimos para celebrar bem bonito aquele que é o padroeiro de Nova Friburgo. Sim. Muito E também da importante. Catedral de Nova Friburgo. É verdade, gente. Nossa, e olha, gente, não é querer falar nada não, mas esse cronograma tá bonito de se muito ver. bom, Tá muito bom. Tá muito, muito, muito bom. Assim, amanhã, para garantir, depois da missa, depois da procissão, banda reacender no palanque principal da catedral, da festa da catedral. Deixando bem isso bem claro, tá, pessoal? Não vai para Alberto Browne, não. A gente vai estar ali na catedral com o show. Sexta-feira, se eu não me engano... Vamos pegar aqui a se cola. eu não me engano, eu acho que é uma banda muito conhecida por nós Oh, católicos. meu Deus. Eu acho, entendeu? Ó, Eu não tenho certeza. a gente, nosso tempo tem... E assim, sexta-feira Faz é parte. exclusivo deles, hein? Sexta-feira é exclusivo Os deles. anjos voando nesse lugar. São Anjos de resgate. Os anjos de resgate, às 8h30 da noite. em Isso frente à aí, isso catedral. aí que eu fui conferir o horário. São O os, padre foi mais rápido que eu. são os anjos SOS. Isso, Anjos de Resgate. São os anjos SOS. Banda maravilhosa, gente. Já vai lá nas suas redes, ou vai no YouTube, vai no Spotify, já pega a playlist, fica ouvindo, sabe? Tem música que fala de amizade, música que fala de casamento, anjos e tudo mais. É muito bom. Eucaristia. Mas o mais importante, gente, mais importante de tudo, participe com sua família. Divulgue, Sim. venha. Esteja unido em comunidade. Sim. Sabe, eu acho que assim, quando a gente se coloca à disposição, Deus sempre tem um derramar de bênçãos e de graças pra gente nesses instantes. E assim, Sim, com talvez certeza. seja um momento de um esposo, de uma esposa, de um filho, um contato direto de Deus Sim. com a gente. Então, assim, poxa, vem pra festa de São João, vem pra Corpus Christi, Sim. tem essa experiência de poder vivenciar numa comunidade as grandes graças de Deus, Sim. né? Porque Lembrando que tem o trido, né? temos o Trido, trido. Exatamente. O Tríduo de São João Batista começa no sábado, né? Vai ser sábado, domingo e segunda-feira. Sábado às 19, domingo às 18, porque depois tem a procissão Sim. de São João De Batista. São João Batista. Segunda-feira às 19 e no dia de São João Batista também às 19 horas a missa. É Perfeito. solene.
Lembrando que nós teremos também outros horários de missa nestes dias, também na catedral. Esses horários são os horários solenes do Tríduo de São João Batista. Gente, a gente vai deixar o @ da catedral marcado, a gente vai divulgar os cronogramas Perfeito. e a gente vai poder deixar tudo bem mastigadinho para vocês, tá? Por quê? Porque é muito importante que todos tenham o quê? A informação para poder estar no local. Sim. E Né? voltando aqui um pouquinho em Corpus Christi, pessoal, 6 horas da manhã começa a confecção dos tapetes de sal. Muito importante. Né? Tradicional, o padre falou aí, tem tantos. A gente não precisa, você não precisa estar, eu sou da paróquia X ou Y, ou eu não sou de nenhum, mas eu quero ir lá. Vai aparecer uma função para você ajudar. Olha só, então vou fazer um convite já agora. Estarei Perfeito. num tapetinho lá em algum lugar da catedral, em algum lugar que vai ser o tapete da catedral, e estarei na avenida. Não sabe para onde ir? Vai pro meu tapete, vai pro nosso Eu tapete. tô na avenida, gente. Entendeu? Então, assim, gente, falta de tapete não é mão para ajudar que falta. É isso Então, aí. a gente precisa das mãos que ajudam Sim. para nos fazer confeccionar um tapete para o próprio Cristo passar. Amém. E é uma Perfeito. das obras de arte mais bonitas da cultura friburguense. É. Porque o tapete aqui da Serra ele é famoso, inclusive em outras cidades, né? Municípios do Rio de Janeiro que tem São João Batista como padroeiro, não é o caso de Friburgo, mas, por exemplo, Macaé, Macuco, não é? Sim. Vai ser um grande feriadão que vai começar na quinta e vai até a terça-feira. Então você também que é dessas outras cidades e quer vir um tapete de aqui de Nova Friburgo, venha para estar conosco, venha rezar conosco, venha estar conosco, você não vai se arrepender. Perfeito. E hoje eu vou fazer de forma diferente para finalizar esse podcast com o padre. Eu acho que nada melhor do que o padre dar uma bênção para a gente e para todo mundo que está assistindo, para a gente poder finalizar com chave de ouro. O que você acha, Grazi? Perfeito. Muito bem. Como dizia nos Atos dos Apóstolos, né? O que eu tenho eu dou, né? Que é a bênção de Deus. Então, desejo a você que nos assiste agora, ou inclusive você que está vendo essa gravação, a você. A minha intenção é para você. A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, da Virgem Imaculada, de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Foi maravilhoso. E provavelmente marcaremos outros, porque temos vários temas ainda que começaram a ser colocados e que a gente vai ter que continuar depois. E muito obrigado. Conte com as nossas orações. Estamos à disposição para aquilo que for preciso, para o que o senhor precisar. Oração, conta com a gente. Rezar, a gente sabe, né, Grazi? Interceder, entregar e também, se precisar de um SOS, estamos aí. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Igualmente também me coloco à disposição. E que Deus nos abençoe nessa obra que acontece em tantos lugares, né? Deus Amém. abençoe. Gente, tchauzinho pra vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?